Bom dia, nono ano. Então, hoje nós vamos fazer a nossa aula de redação. Essa aula vai ser um pouquinho mais leve, porque nós vamos fazer a interpretação de uma crônica. Uma crônica que eu gosto muito, que se chama Crônica Pipoca, de Rubem Alves. Já ouviram falar? Alguém já ouviu falar dessa crônica? Eu não, mas eu já ouvi falar de Rubem Alves. Eu também Rubem. não. Então, como estamos lendo, né, o livro Crônicas 4, né, vocês deveriam estar lendo esse livro, eu achei interessante essa crônica, é uma crônica muito reflexiva, muito legal, É para ler todas as crônicas? Não, né? Escolher algumas, se escolher quiser. algumas. O ideal é que leia, né, Bernardo? Ler sempre, estar lendo, né? Hum, Eu não pus aqui a nota, não pus. Mas, enfim, antes de começar a leitura, eu vou falar as notas. Estão lembrados? Naquele último dia de aula, 17 de março, vocês fizeram a prova de redação valendo 10 pontos. E eu corrigi essa prova já, tá? Foi antes Vou de entrar, falar né? Em recesso. Em recesso não, em isso. quarentena. Isso, exatamente. Então vamos lá. Bernardo Alves, 7,5. Bernardo Nunes, 9,5. Caio, 8,5. Camila, 6,5. Cecília, 8. Gabriela, 7. Giovana, 6,5. Júlia não fez. Heitor não fez. Isabelle, 7. João Felipe, 8,5. João Paulo, 5. Júlia Assis, 7. Júlia Ribeiro, 6. Larissa Assis, 7. Larissa Teixeira, 7,5. Letícia, 8,5. Lola, 6. Luiz Gustavo, 6. Maria Eduarda Lima, 6,5. Maria Eduarda M, eu pus aqui, acho que é Martins, 7,5. Matheus Lúcio não fez. Matheus Ruas não fez. Samuel, 7. Sofia Muniz, 6. Sofia Silva, 8. Tiago, 5. Thierry, 7,5. Vitória, 7,5. Ok? Bom, gente, estou recebendo atividades, tá? De vocês aí, português e redação. Se alguém tá achando que eu não recebi ainda, fica tranquilo que qualquer coisa eu chamo lá no ClassUp. Ontem eu não consegui ver as atividades na parte da tarde. Eu vi que muita gente do nono ano me mandou atividades ontem. Eu vou olhar isso hoje. E quem tiver faltando, ou por algum motivo eu não tiver recebido ainda, eu vou mando mensagem lá no ClassUp, tá bom? Então, nós vamos começar a nossa leitura aí da nossa crônica de Rubem Alves. É uma crônica bem legal, bem propícia para o momento. Eu quero saber quem quer ler comigo. Eu quero 5 pessoas, porque acho que são 6 slides. A Eu crônica posso é ler. maiorzinha. Então, Bernardo Nunes começa a primeira, depois. Quem vai? Bom, gente, quero todo mundo participando, quero 5. Calma, que crônica. Lola, acorda, gatinha. Eu acabei de falar que eu vou passar uma crônica para vocês. Eu vou compartilhar o slide. Entendeu? Dani, Oh, Ah, meu não é Deus. Lola que tá falando, não. A Dani, Lola chegou agora. É a Oi, Giovana. Giovana. é Acorda, porque eu quero Giovana. saber se, Uai, eu só para leio. Aqui eu confirmar, tava olhando o negócio no Crash. Oi, Dani. Bom Oi, dia. Não bom sei se dia. Peraí, cada hora fala um. Peraí, Caio. eu queria saber se realmente a data máxima para enviar tudo de redação de português é hoje. Ah, Português é na Caio. quarta, né? Era na quarta. Por que, meu bem? Não conseguiu fazer tudo ainda? Caio. Não, era na quarta? Pô, então Não, tava sabendo isso aí, vou mandar hoje. por Eu favor, achei que tinha passado tudo para hoje, mas não tem problema, mando hoje. sem Se problemas. descontar na minha nota. Não, não, eu não eu vou leio, tirar adianta. ponto por isso, não, entendeu? Pode mandar tranquilamente hoje, quem não mandou ainda, tá? Dani, você recebeu meus trem Não, tudo? beleza. Lola que tá falando? É, Nossa. Eu vi lá que você mandou, uns eu te respondi, outros ainda não deu tempo, tá bom? Assim que possível, eu te dou um retorno, tá bom. tá? Bom, voltando lá, nós vamos ler hoje uma crônica, vou compartilhar com vocês a tela, uma crônica bem legal.
que eu gosto muito, voltando aí do Rubem Alves. Giovana perguntou que crônica? Uma crônica que eu escolhi para a gente ler e fazer a interpretação. Aí eu quero 5 pessoas para me ajudar na leitura. Bernardo vai ler a primeira página. Eu te quero ajudo. ler. Ah, como? Organiza aí quem está falando, que eu não sei. Eu quero ler, Dani. Eu quem? Lola. Lola lê a segunda página. Quem mais? Eu também quero ler, Giovana. Aqui. Quem? Giovana lê a Giovana. terceira. Então ficou Bernardo, Lola, Giovana. Quem mais? Eu posso ler. Cecília lê a quarta. E Caio lê a quinta. Tá bom? Tá ótimo. Tá bom, pô, tá. Então ficou Bernardo, Lola, Giovana, Cecília e Caio. Vamos lá, vamos ler. Acho que vocês vão gostar. Peraí que eu tenho que pegar o livro. Não, meu amor, eu vou compartilhar. Eu fiz eu copiei a crônica no slide. Tá? Nossa, tecnológica ela. Exatamente. Ele não dá sossego para preparada. Eu fiz a questão de comprar esse livro da década de 1900 de lá vai bolinha. Eu não vou usar ele. Quem não vai usar, Bernardo? Você tá usando já, ué. Você tá lendo. Entendeu? Deixa eu voltar aqui. Bom, então eu fiz aí o slide dessa crônica, mas foi até bom o Bernardo ter falado isso, porque ele já ia abrir no livro. Na semana que vem, eu queria falar que a gente não vai fazer matéria nova. Vai ser uma semana mais leve, só de interpretação de texto. Então, fiquem atentos aí nas aulas de semana que vem para ter o livro e fazer as atividades que eu marquei que vocês devem receber hoje. Todas de interpretação. Eu não vou dar matéria nova, tá? Mas é importante. Nós vamos interpretar música, cartaz, começando hoje com crônica. Beleza? Sim. Eu acho que semana que vem tá mais de boa mesmo, porque tem muita coisa pra mandar ainda. Hoje também tem muita coisa pra mandar. Eu imaginei. Então, eu não vou iniciar matéria nova, não. Nós vamos ficar numa semana mais leve, tá? Para português e redação. Tá bom? Ok. Então tá. Obrigada de nada. Crônica Pipoca de Rubem Alves. Vamos ler a crônica? Bernardo vai começar aí pra gente. Vai. A culinária me fascina. De vez em quando eu até me atrevo a cozinhar. Mas o fato é que sou mais competente com as palavras do que com as panelas. Por isso, tenho mais escrito sobre comidas que cozinhado. Dedico-me a algo que poderia ter o nome de culinária literária. Já escrevi sobre as mais variadas entidades do mundo da cozinha. Cebolas, ora pronobis, picadinho de carne com tomate, feijão e arroz, bacalhoada, soufflé, sopas, churrasco. Cheguei mesmo a dedicar metade de um livro poético filosófico a uma meditação sobre o filme. A Festa, de Babette, que é uma celebração da comida como ritual de feitiçaria. Sabedor das minhas limitações e competências, nunca escrevi como chefe. Escrevi como filósofo, poeta, psicanalista e teólogo, porque a culinária estimula todas essas funções do pensamento. As comidas, para mim, são entidades oníricas, provocam a minha capacidade de sonhar. Nunca imaginei, entretanto, que chegaria um dia que a pipoca iria me fazer sonhar. Pois foi precisamente isso que aconteceu. Tá aí um relato de um gordo que adorava comer. Tô brincando. Não, nada a ver. Você vai fazer uma metáfora da vida das pessoas com a pipoca. Presta atenção. Eu tô brincando. Continuando. Tem mais para ler? Ah, não. Não, agora a segunda página é a Lola. A pipoca. Milho mirrado, grãos redondos e duros. Me apareceu uma simples molecagem, brincadeira deliciosa, sem dimensões metafísicas ou psicanalísticas. Entretanto, dias atrás, conversando com uma paciente, ela mencionou a pipoca, e algo inesperado na minha mente aconteceu. Minhas ideias começaram a estourar como pipoca.
Percebi, então, a reação metafórica entre a pipoca e o ato de pensar. Um bom pensamento nasce como uma pipoca que estoura de forma inesperada e imprevisível. A pipoca se revelou a mim, então, como um extraordinário objeto poético. Poético porque, ao pensar nelas, as pipocas, meu pensamento se pôs a dar estouros e pulos como aqueles das pipocas, dentro de uma panela. Lembrei-me do sentido religioso da pipoca. A pipoca tem sentido religioso? Pois tem. Para os cristãos, religiosos são pão e vinho, que simbolizam o corpo e o sangue de Cristo. A mistura de vida e alegria, porque a vida, só a vida, sem alegria, não é a vida. Pão, pão e... Eu não sei qual a palavra que é do lado de pão, Dani, porque tem... Pão e vinho. Pão e vinho devem ser bebidos juntos. Vida e alegria devem existir juntas. Ótimo. Terceira, Giovana. Lembrei-me, então, da lição que aprendi com a mãe Estela. Sábia, poderosa no Como que fala isso, Dani? Candomblé. Candomblé baiano. Baiano. Que a pipoca é a comida sagrada do candomblé. A pipoca é um milho mirado. Mirrado. Mirrado. Calma aí que eu tenho que dar zoom aqui para ler. Subdesenvolvido. Desenvolvido. Fosse eu, agricultor ignorante, e se no meio dos seus milhos graúdas aparecessem aquelas espigas Nanicas. nanicas, eu ficaria bravo e trataria de me livrar delas. Pois o fato é que, sob o ponto de vista... Calma aí que eu tenho que ir. Ai, que ódio ficar dizendo. Ponto de vista de tamanho, os milhos da pipoca não podem competir com milhos normais. Não sei como isso aconteceu, mas o fato é que houve alguém que teve a ideia de debulhar as espigas e colocá-las numa panela sobre o fogo, esperando que assim os grãos amolecessem e pudessem ser comidos. Havendo fracassado. O que tem escrito ali? Ah, tá. Havendo fracassado a experiência com água, tentou a gordura. O que aconteceu, ninguém jamais poderia ter imaginado. Repetindo, os grãos começaram a estourar. Saltavam da panela como uma enorme Barulheira. Mas o extraordinário é que o que aconteceria com eles? Os grãos dourados quebra-dente se tornavam flores brancas e macias que estavam criando... Não. Até as crianças. Ah, tá, porque eu tô... Flores brancas e macias que até as crianças podiam comer. Os estouros da pipoca se transformou em uma simples operação culinária em uma festa, brincadeira, molecagem para os risos de todos, especialmente as crianças. É muito divertido ver os estouros das pipocas. Cecília. E o que é que isso tem a ver com candomblé? É que a transformação do milho duro em pipoca macia é símbolo da grande transformação, porque devem passar os homens para que eles venham a ser o que devem ser. O milho da pipoca não é o que deve ser. Ele deve ser aquilo que acontece depois do estouro. O milho da pipoca somos nós, duros quebra-dentes, impróprios para comer. Pelo poder do fogo podemos repentinamente nos transformar em outra coisa, voltar a ser crianças. Mas a transformação só acontece pelo poder do fogo. Milho de pipoca que não passa pelo fogo continua a ser milho de pipoca para sempre. Assim acontece com a gente. As grandes transformações acontecem quando passamos pelo fogo. Quem não passa pelo fogo fica do mesmo jeito, a vida inteira. São pessoas de uma mesmice e dureza assombrosa. Só que elas não percebem. Acham que o seu jeito de ser é o melhor jeito de ser. Mas, de repente, vem o fogo. O fogo é quando a vida nos lança uma situação que nunca imaginamos. Dor.
Pode ser fogo de fora, perder um amor, perder um filho, ficar doente, perder emprego, ficar pobre. Pode ser fogo de dentro, pânico, medo, ansiedade, depressão, sofrimentos cujas causas ignoramos. Há sempre o recurso aos remédios. Apagar o fogo. Sem fogo, o sofrimento diminui, e com isso a possibilidade da grande transformação. Caio. Imagino que a pobre pipoca, fechada dentro da panela, lá dentro, ficando cada vez mais quente, pense que a sua hora chegou, vai morrer. De dentro de sua casca dura, fechada em si mesma, ela não pode imaginar destino diferente. Não pode imaginar a transformação que está sendo preparada. A pipoca não imagina aquilo de que ela é capaz. Aí, sem aviso prévio, pelo poder do fogo, a grande transformação acontece. Puf! E ela aparece como outra coisa, completamente diferente, que ela mesma nunca havia sonhado. É a lagarta rastejando e feia que surge do casulo como borboleta voante. Na simbologia cristã, o milagre do milho de pipoca está representado pela morte e ressurreição de Cristo. A ressurreição é o estouro do milho de pipoca. É preciso deixar de ser de um jeito para ser de outro. Morre e transforma-te, dizia Goethe. Em Minas, todo mundo sabe o que é piruá. Falando sobre os piruás com os paulistas, descobri que eles ignoram o que seja. Alguns, inclusive, acharam que era gozação minha que peruá é palavra inexistente. Cheguei a ser forçado a me valer do Aurélio para confirmar o meu conhecimento da língua. Peruá é o milho de pipoca que se recusa a estourar. Meu amigo William, extraordinário professor pesquisador da Unicamp, especializou-se em milhos e desvendou cientificamente o assombro do estouro da pipoca. Com certeza ele tem uma explicação científica para os peruás. Mas no mundo da poesia, as explicações científicas, não sei o que está escrito depois, valem. Não Não sei o que vale. está escrito depois. Ah, tá. Eu acho que esse Sem cara viajou problema. muito. Por exemplo, em Minas, piruá é o nome que se dá às mulheres que não conseguiram casar. Minha prima, passada dos 40, lamentava: fiquei piruá. Mas acho que o poder metafórico dos piruás é maior. Piruás são aquelas pessoas que, por mais que o fogo esquente, se recusam a mudar. Elas acham que não pode existir coisa mais maravilhosa do que o jeito delas serem. Ignoram o dito de Jesus: quem preservar a sua vida, perderá a lá. A presunção e o seu medo são a dura casca do milho que não estoura. O destino delas é triste. Vão ficar duras a vida inteira. Não vão se transformar na flor branca macia. Não vão dar alegria para ninguém. Terminado o estouro alegre da pipoca, no fundo da panela ficam os piruás, que não servem para nada. Seu destino é o lixo. Quantas pipocas que estouram são adultos que voltaram a ser crianças e que sabem que a vida é uma grande brincadeira. Nunca imaginei que chegaria um dia em que a pipoca iria me fazer sonhar, pois foi precisamente isso que aconteceu. Bom, aqui tem uns recadinhos: seja uma pipoca, transforme-se. Como diria Rubem Alves, que é o escritor da crônica, grandes mudanças acontecem quando passamos pelo fogo, assim como o milho duro, que ao esquentar se transforma em pipoca macia. Não seja um piruá. Então, ao contrário do que o Caio já fez a sua manifestação aí, eu acho que não é uma viagem do escritor, do cronista. Ele faz uma analogia, uma metáfora da vida das pessoas com o milho de pipoca, né? E ele faz alusão aí a termos religiosos, né? Da pipoca simbolizando o pão e o vinho, que é o poder da transformação do ser humano, né? Então, eu achei oportuna essa crônica. Vocês estão lendo o livro de crônicas e eu queria passar uma crônica que tivesse a ver com o momento que a gente está vivendo, esse momento delicado de pandemia, e que muitas vezes a gente pode estar entrando aí num desânimo, numa tristeza, mas a gente está fazendo o quê? Nós, professores, vocês, alunos, a gente está se reinventando, né? Tentando de todas as formas levar a vida, continuar
na nossa vida, né? Não é de uma maneira normal, como a gente fez sempre, mas tentando ser essa pipoca aí, se transformando, né? Então, a mensagem que eu queria passar hoje para vocês seria essa, por isso que eu escolhi essa crônica, foi escolhida com muito carinho, é uma das crônicas que eu mais gosto, eu conheço ela há anos, é uma crônica antiga, mas eu acho que é muito cheia de reflexões, né? Ela faz a gente pensar um pouquinho na vida, como a gente está levando essa vida, né? Alguém quer falar, manifestar o que achou, falar alguma coisa aí que eu não falei? Não? Ok. Bom, nós vamos agora para a interpretação da crônica. Abrem os cadernos, tem umas questões para serem feitas, são, na verdade, 12 questões, mas nós vamos fazer pelo menos umas 5 hoje, que é interpretando a crônica. Podem fazer aí até as 5, que depois vem as respostas até as 5. Então, a primeira, 1. O texto apresenta 2 explicações para o processo de transformação do milho em pipoca. Identifique-as. 2. O texto é uma metáfora entre o milho de pipoca e o homem. Explica essa afirmativa. 3. Na simbologia, o que significa pipoca para os cristãos religiosos e para o candomblé. 4. Como a pipoca se revelou para o autor. E 5, segundo o autor, em que se transformou o estouro das pipocas. Enquanto vocês vão fazendo, eu vou fazer uma chamada. Ou está todo mundo aí? Acho que não, né? Eu vou pedir para vocês responderem presente. Quem tiver só no chat, vocês me ajudam aí, tá? Para ver se está todo mundo. Tá bom. Tá, obrigada. Bernardo Alves, tá aí? Presente. Bernardo Nunes. Caio. Presente. Responde. Camila. Presente. Cecília. Presente. Gabriela. Presente. Giovana. Presente. Júlia. Não? Respondeu no Ela chat, tá que aqui. presente. Ah, ela tá. Já ia dar falta. Heitor. Presente também. Isabelle. Presente. João Felipe. Presente. João Paulo. Mandou no chat. Júlia Assis. Presente. Júlia, tá? Presente Júlia. também. Júlia Ribeiro. Dani, o que é pra fazer? Eu tinha ido ali no banheiro sem querer. Eu acabei perdendo essa parte aqui. É para você fazer essas 5 questões, as primeiras 5 questões. Tá bom. Júlia Assis tá ou No não? computador mesmo. Tá bom. Júlia Assis tá? Júlia Ribeiro. Sim, ela tá. A Ribeiro Ju- não. Larissa Assis. Presente. Larissa Teixeira. Tá? Tá, ela respondeu no chat. Letícia. Tá presente também. Lola. Presente. Luiz Gustavo. Luiz Gustavo, não?
Maria Eduarda Lima. Maria Eduarda Martins. Não? Presente. Martins? Ok. Maria Eduarda Lima, não. Matheus Lúcio. Matheus, tá ou não tá? Matheus Ruas. O Matheus tá, Dani. Qual dos dois? Os dois. Os Não, o dois, Lúcio. os dois estão. O Russo também tá. Samuel. Hã? Samuel tá presente também. Sofia Muniz. Presente. Sofia Silva. Presente. Tiago. Thierry. Presente. O Thiago tá presente também. Eu vi que ele tinha mandado no chat. Vitória. Vitória, tá? Não. Obrigada, Cecília. Bom, então temos aí essas 5 questões. Vou dar um tempinho para vocês pensarem nelas, responder, tá? 10 minutos, né? 10 Vai minutos? acabar a aula. Tô brincando. Vão 5 minutos, que aí eu dou as respostas, mas eu queria que vocês pensassem aí, tentassem escrever alguma coisa sobre isso, tá? Tá bom. Enquanto isso, eu já vou passando para a Grazi quem está ausente. Ai, hoje é 8, né? Hoje não é 7, não. Hoje é 8. Júlia Ribeiro. Podemos corrigir?
Não, pô, já só comecei ainda. Acho que na 2. Tá bom. Vamos fazer juntos, gente? Já está quase dando horário de terminar. Ô, Caio, você copiou as questões? Ou alguém copiou, pode ler a questão, que eu vou tirar da questão e vou passar para a resposta. Copiar eu não copiei, mas posso tirar print e ler depois. Isso, Ler. tira um print para mim e lê para mim, que aí você me ajuda lendo, tá? Tirou? Ó, tirei. Joia. Vamos lá. Lê a primeira questão, por favor. O texto apresenta duas explicações para o processo de transformação do milho em pipoca. Identifique essa. Bom, então, o texto apresenta duas explicações. Aí, a primeira, explicação mítica. De acordo com as antigas tradições, o grão de milho armazenava um espírito dentro de si. Com isso, assim que o grão era aquecido no fogo, esse espírito se irritava até estourar. E a explicação científica é a ciência explica que todo grão de milho armazena dentro de si uma ínfima quantidade de água. Assim, quando aquecida, essa água se transforma em vapor e exerce uma pressão que provoca o estouro do milho. Então, nós temos sempre na vida isso, né? Uma explicação espiritual para algo, uma explicação mais emotiva e uma explicação mais científica. E ele, claro, ele está fazendo aí sempre a comparação entre as duas coisas, mas ele está indo mais para o lado emocional, né? A gente percebe nitidamente isso, que foi a intenção mesmo minha de passar para vocês assim. 2, leia a segunda. Ok, calma. O texto é uma metáfora entre o milho de pipoca e o homem. Explique essa afirmativa. Então, o texto faz uma comparação entre a pipoca e o homem em relação à sua forma de conduzir a sua vida. 3. Pode ler. Beleza, um segundo. Agora é a Na 3. simbologia, o que significa pipoca para os cristãos religiosos?
E para o candomblé? Então, para os cristãos religiosos, é representado pela morte e ressurreição de Cristo, o estouro do milho da pipoca. E, que significa, né, essa morte e ressurreição, que repetiu aí sem querer, que é a ressurreição. E para o candomblé, é uma comida sagrada. Já viram? Tem uma tradição de festa junina que tem a rainha da pipoca, né? Já viram isso? Antigamente era assim, as meninas vendiam votos para tentar ser a rainha da pipoca. Tá aí a explicação aí, ó. Porque para o candomblé, para as religiões, os ritos africanos, né? Então a pipoca é uma comida sagrada, considerada uma comida sagrada. 4, Na cara. escola, Hã? na nossa escola tem. Tem, né? Rainha da pipoca? Sim, acho que é. Ah, legal, tá vendo? Isso é bacana. Eu não sabia disso. Que sempre falava assim, por que que tem a rainha da pipoca? A gente pensa, porque pipoca é algo que vende muito nas festas juninas. Mas eu acho que não. Eu acho que tem a ver, tudo a ver com a pipoca simbolizando aí essa ressurreição. Então, rainha da pipoca, né? Legal. 4, Caio. Opa, é a 4 agora? Isso. Como uma pipoca se revelou para o autor? Então, para o autor, a pipoca se revelou com uma mudança na vida dele, das pessoas, porque ela tem um poder de transformação, né? Que eu pus rapidinho, né? Como uma mudança na vida da pessoa pela sua transformação. Seria a transformação íntima da pessoa, de milho se transformar numa pipoca. E a 5, Caio? A 5. Segundo o autor, em que se transformou o estouro das pipocas? Né? Então, pelo autor, pelo poder do fogo, ele diz que pelo poder do fogo podemos, respectivamente, nos transformar em outra coisa, né? A partir do fogo, nós podemos mudar, melhorar, transformar em algo melhor. Bom, todo mundo podia tirar um print aí da tela, porque eu vou encerrar a aula, porque eu tenho outra aula daqui a pouco. E todo mundo tirou um print aí? Eu tirei. Bom, então, gente, eu vou tirar a tela, tá? Bom, então, a aula de hoje seria isso. A intenção era que a gente lesse uma crônica, fizesse uma interpretação rapidinha. Então, vamos agora dar uma descansada, né? Final de semana vem aí. Bom final de semana a todos. Semana que vem voltamos com mais aulas aí online de interpretação de texto, tá bom? Beijos, Tchau, fiquem com vovó. Deus. Até a Tchau, próxima. Dani. Deus Tchau, abençoe. gente. Ó, é foda. Amém.